Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre a atuação da Câmara Municipal em 2011. Bom, antes de mais nada, é um prazer ter vocês aqui no programa Ponto Final. Queria começar perguntando primeiro para as damas, né? As damas sempre têm essa prerrogativa, Vaguinho, você vai me permitir, né? Você entrou há poucos meses, né? Certo. E o que você notou de diferente em relação à atual composição da Câmara? Você sentiu alguma diferença no clima da Câmara, na atuação que essa Câmara, essa composição da Câmara vem tendo aí ao longo desse mandato que começou em 2009? Então, Wolf, a gente sente realmente uma diferença porque o mandato já tinha começado há 2 anos e pouquinho, né? E faz apenas 90 dias que eu tô lá, né? E a gente entrou assim pensando que ia ser uma forma e acabou sendo até melhor. Eu achei de primeira mão, por ter um contratempo de ter assumido outro vereador no meu lugar e eu ter que ter entrado com mandato de segurança, eu achei que talvez os vereadores não me quisessem lá. O fato de você ser a única mulher lá gera algum tipo de diferença? Quer dizer, você é tratada com mais educação ou de repente tem aquela coisa de clube do Bolinha, da Luluzinha, ou não? No início, na verdade, o clube da Luluzinha só se fosse só você, eu achei né? um pouquinho diferente, porque eu sempre tive minhas companheiras, né? No primeiro mandato, a vereadora Margarete, a vereadora Madalena, no segundo mandato, a tia Lu veio somar. No terceiro mandato, eu já passei um pouquinho sozinha, porque a gente foi a única vereadora mulher eleita. E agora nessa Câmara foi aquilo que aconteceu, a gente entrou apenas 90 dias, mas os vereadores sempre me trataram com muito respeito, muita educação. Um apenas não me deu boas-vindas ainda, mas eu acho que ele vai dar depois. Mas a gente vai passando por cima e vai mostrando para que veio. O que importa é que a gente está lá trabalhando para a população de Teresópolis. Vaguinho, você como primeiro mandato, né, de vereador, uma coisa que eu até já perguntei no último programa para o Ademir. A Câmara, a atuação da Câmara, a sua atuação como vereador, o papel do vereador no município. A Câmara Municipal, ela te surpreendeu positivamente ou ela te decepcionou em relação ao que você pensava poder fazer como vereador? Com toda a sinceridade, eu acho que foi bem aquém do que eu esperava. Bem aquém do que eu esperava. Eu acho que foram muitos vereadores de primeiro mandato, então eu acho que ficou desequilibrado para menos. Desequilibrado para menos. Eu acho que faltou um pouco mais de maturidade, faltou um pouco mais de calma, mas bem aquém daquilo que eu esperava, né? Na verdade, a gente fica um pouco frustrado pelo nosso poder de decisão também, né? Ou pelo nosso poder de ação enquanto vereador, né? Podemos até num determinado momento, né? Mas eu acho que poderia ter sido melhor, pelo menos, não sei daqui, esse restante final de mandato, né? Pode ser que tudo mude, né? Mas a Câmara já ficou marcada, lógico, né? Eu acho que cada um responde pelo seu mandato. Mas eu acho que a Câmara é um pouco imatura, ou foi um pouco imatura em muitos momentos desse mandato. Você acha que um momento ali histórico da cassação do prefeito Jorge Mário, de certa forma, resgatou um pouco aí a distância que havia inicialmente da Câmara, né, dos anseios da Câmara, do que a Câmara produzia efetivamente de trabalho, de leis, para os anseios da população? Você acha que, de certa forma, isso aproximou mais a Câmara do que a população esperava do papel do Legislativo Municipal? Assim, eu sempre reclamei, sobretudo pessoalmente, né? Eu acho que é uma cultura, a população participa muito pouco, muito pouco. Dificilmente você é abordado, certo? A não ser nas redes sociais agora, depois do que aconteceu, né? Dificilmente a pessoa te aborda, e aí, o que você está fazendo? E aí, quais são os seus projetos? O que a gente pode somar? Dificilmente acontece isso. É uma cultura, né? A pessoa vota e seja o que Deus quiser. A verdade é isso, né? Mas, é lógico, não são todos, né? Tem exceções. Esse ponto foi positivo por esse start dessa população. População que foi à rua, população que, pelo menos, no insight, entendeu que ela é a principal... vamos dizer, é o principal ator nesse processo da democracia, certo? Então a população, ela tem que participar, lógico que tem que participar. Eu não sei se isso que aconteceu possa ter aproximado um pouco mais a Câmara da população. Eu ainda continuo com essa crítica, que é de uma maneira muito geral, certo? Da pouca participação da população
em relação ao que acontece não só nas casas legislativas municipais, certo? Mas estaduais e federais também. Então a população ela tem que ser motivada. É lógico que, né, a gente tem que ponderar, né, o histórico é muito negativo também, né? O histórico de uma maneira geral, né, doutora Cláudia? Cláudia, isso aqui eu queria até perguntar para você, quer dizer, você como já teve outros mandatos, e quando você era vereadora nos seus primeiros mandatos, não existia esse fenômeno que hoje tem, que são as redes sociais, a internet não tinha essa força que tem hoje. Você acha que isso, de certa forma, muda um pouco a forma como o vereador se relaciona com o eleitor, com a população? Com certeza. Isso em relação ao que o Vaguinho falou, Ruf, eu acho que quando se tem um executivo forte, que trabalha, a Câmara é forte também. Porque a Câmara nada mais é do que o pedido da população. Todos os pedidos da população passam através dos vereadores. Todo mundo sabe o que Teresópolis precisa. E encontrou um período, né, de 2 anos e pouquinho, que não teve idealizações, não teve realizações, não teve obras, e aí a Câmara acabou levando uma imagem negativa, que só vai ser revertida com muito trabalho, porque tem muita coisa para ser feita. Em relação às redes sociais, facilita muito a comunicação, né? O vereador Vaguinho tem o Facebook, eu também tenho o Facebook, a gente tem o Orkut, a gente está sempre interagindo. E você não tem ideia, você tem o Facebook também, como a população, pela rede social, ela nos reclama. Que a rua Manuel Lebron precisa ser asfaltada, já está sendo, que tal creche está sem professor, que tal escola está sem professor. Então, essa maneira de se comunicar é muito, muito legal. Essa interação que hoje que você tem com a rede social, ela ajuda, mas nem todos têm computador. Então, o que se precisa é que o vereador esteja na rua, esteja vendo o que se passa, né, em cada comunidade, em cada bairro. Que saber que Teresópolis precisa de muita coisa, a gente sabe. Mas tem que se pegar um executivo que esteja imbuído de boa vontade para a gente começar a parar da folha do papel, que é a moção, que é a proposição, para a ação. A partir desse momento, a imagem da Câmara vai ficar 1000, porque a gente precisa trabalhar. E trabalhar significa mostrar serviço para a população teresopolitana. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso intervalo. No próximo bloco eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão que você tocou, que é o relacionamento do Legislativo com o Executivo. E também uma outra questão que eu gostaria de falar com vocês, sei que acredito que hajam aqui posições divergentes, e é isso que compõe justamente a pluralidade da Câmara, sobre a questão do número de vereadores que foi aprovado recentemente. É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!